Nos últimos vídeos nós falamos a respeito das coisas que nós devemos aprender com Paulo. E neste nós vamos continuar a matéria. A verdade é, todo cristão deveria aprender a fazer outras pessoas frutíferas. O verso 13, que nós estamos estudando, Romanos 1,13, diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. Para quê? Para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Paulo está dizendo que ele queria ir a Roma para ver fruto no meio dos romanos. Ele queria ver o resultado do seu trabalho na igreja. Paulo já se correspondia com os irmãos e queria ver o feedback, o retorno deles. Que tipos de fruto Paulo queria ver em Roma? Primeiro, fruto de atitudes que deveriam ser vistas na vida de todo cristão. Paulo queria ver as atitudes deles em forma de fruto que ele descreveu em Gálatas. O chamado fruto do Espírito nas suas 9 expressões: alegria, paz, longanimidade, etc., etc., domínio próprio. Paulo queria ver fruto de atividades. Quando um cristão vive para o Senhor, ele está engajado em serviço no reino para a glória de Deus. Essas atividades devem ser transformadas em frutos. Paulo queria que os de Roma e outros gentios fossem pessoas frutuosas, que tivessem o fruto da santificação, que tivessem o fruto de doação, fruto de aumento. O texto fala sobre aumento. Esse aumento é referente ao número de pessoas novas que vêm partilhar da fé cristã. Está lá em Atos 16:5. Paulo estava, em última instância, atrás desse tipo de fruto. Ele queria ir para Roma para ganhar alguns para Jesus, a fim de que Deus fosse glorificado. Paulo viu esse fruto que ele tanto desejava. Anos mais tarde, ele escreveu de Roma aos Filipenses e tocou nesse assunto. Escuta lá, Filipenses 4:22. Todos os santos de Roma, vos saúdam, especialmente os da casa de César. Não importa se o seu fruto venha por causa de sua santificação, de sua atividade ou de sua reprodutividade espiritual. O que importa é que ele redunde em glória para o Senhor, e nada mais traz glória do que os frutos que produzimos. E, curiosamente, Paulo fala de alguns frutos num lugar de muita importância. Ele diz assim: os da casa de César vos saúdam. O evangelho tinha penetrado no palácio, e muitas pessoas que trabalhavam no palácio do imperador mandavam saudações a eles. Paulo conseguiu frutos ali em Roma. E para que nós produzamos frutos, nós temos que estar na videira, que é Cristo Jesus. Uma outra verdade: todo cristão deveria ter o senso de dívida perante os incrédulos. Veja no verso 14, e é o último que eu estudo agora aqui, diz assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Uma das razões pelas quais Paulo não podia deixar de pregar Cristo é o seu forte senso de dívida para com os seres humanos que Deus colocou na frente dele. Este senso de débito foi muito forte em Paulo. Senso de débito em relação aos perdidos judeus. Ele fala no capítulo 9 de Romanos: porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, anátema. Eu preferia ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne,
o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Ele tinha amor por sua raça e ele sentia-se um devedor aos de sua raça, por isso que ele começou a pregar nas sinagogas. Em todo lugar que ele chegava, ele ia atrás dos judeus. Veja mais um texto, Romanos 10, 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que eles sejam salvos. O fato de ser judeus não dava credencial nenhuma diante de Deus. Eles precisavam da salvação que há em Cristo Jesus. Eles precisavam de que alguém intercedesse por eles e que alguém pregasse o evangelho a eles, que alguém os chamasse para o conhecimento de Cristo. E aprazando a Deus, sendo a vontade de Deus, essas pessoas vêm a Cristo Jesus. Paulo viu muitos romanos, viu outros gentios conhecerem a Jesus Cristo. Este é o desejo que ele tinha. É o senso de débito que ele tinha em relação aos perdidos gentios também, não somente judeus. Paulo fala assim, pois sou devedor tanto a gregos são gentios, e bárbaros, gentios. Paulo sofreu profundamente por causa do seu amor pelos homens perdidos. Está lá em 2 Coríntios 11, 24 a 28. Por que Paulo sofreu tanto? Porque ele se sentia um devedor tanto a gregos como a bárbaros, aos perdidos que não queria que continuassem perdidos. Pense nisto. Você e eu não temos compulsão interna para pregar aos perdidos porque não temos senso de dívida para eles. Enquanto você não se sentir um devedor, você nunca vai sair da sua cadeira para anunciar Cristo Jesus. Enquanto você não se sentir devedor, você não anunciará a ninguém o Evangelho. E se você não tem senso de dever para com os brasileiros com os quais você convive, aos da sua raça, alguma coisa está errada no seu cristianismo. Nós temos o remédio para a doença que os mata e temos o dever de lhes dar a conhecer o remédio de Deus, porque somos devedores a eles. Todo crente, ainda que não saiba, tem um débito para com as pessoas que vivem ao seu redor. Como é que você vai se portar diante desse débito? O único modo de calar a sua consciência é obedecer à ordem divina de anunciar as boas novas ao pecador perdido. Seja uma testemunha de Jesus, por ordem de Jesus. Atos 1, 8. Mais uma verdade do verso 15, na verdade, que é o último verso a ser estudado aqui. A verdade é, todo cristão deveria ter prontidão para compartilhar de Cristo. Olha o que diz o verso 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Lembra, Roma era uma cidade gentílica. Ele tinha dever para com os judeus e também dever para com os gentios. Por isso ele foi a Roma para anunciar o Evangelho aos gentios. E ao terminar esta parte do capítulo, Paulo diz aos crentes de Roma que ele estava pronto para pregar ali. Essa palavra pronto, deve ser entendida como desejoso. É como se Paulo houvesse dito, eu não vejo a hora de ir a Roma para que eu possa pregar o Evangelho ali. Paulo está desejoso de compartilhar Cristo com os cidadãos de Roma. Ele estava muito animado com essa possibilidade. E todo cristão deveria ter esta prontidão de alma para compartilhar a sua fé em Cristo. Além disso, deveria haver em nossa alma um desejo incontido de querer que outros conheçam a boa nova que conhecemos e experimentamos. Vibramos com coisas muito menos importantes como pescar, caçar, praticar esportes, namorar, etc, etc. E por que não vibramos com coisas mais importantes e mais decisivas para a vida de outras pessoas? Alguma coisa está errada em nós. Precisamos pedir a Deus para que Ele nos ajude a detectar onde está a causa da falta de ânimo, da falta de entusiasmo, para que haja essa prontidão dentro de nós. Você deveria estar animado para fazer alguma coisa dessa natureza. Não existe coisa mais preciosa do que repartir o que Deus deu de graça
para você com outras pessoas. De graça recebeste, de graça dai. Essa tarefa de pregar Cristo tem consequências eternas na vida das pessoas. Anime-se simplesmente com essa possibilidade de ser útil na redenção de uma pessoa. A expressão estou pronto também implica num senso de urgência. Paulo sabe que ele tem um tempo limitado e que as oportunidades passam e algumas delas nunca mais voltam. Aproveite as oportunidades que Deus lhe dá de compartilhar do seu Evangelho. Não podemos nos esquecer de que a nossa vida tem um fim. Alguns só reconhecem isto quando ficam velhos, mas nem todos chegam à velhice. O que você tem de fazer, faça sempre com o sentido de urgência. Se você sabe o que deve fazer, faça-o depressa. Veja as palavras de Jesus aos seus discípulos sobre a urgência da obra do reino. João 4,35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a ceifa. E ainda em João 9,4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Terminando. O trabalho de repartir o Evangelho com outros não é tarefa simplesmente do apóstolo, é de todos nós. Paulo aqui fala como representante do que todos deveríamos ser. Você já refletiu em todas as coisas que dissemos nesse estudo? Elas precisam ser ponderadas, avaliadas e aplicadas nas vidas de vocês. Elas não são meras ideias julgadas a esmo. Elas fazem sentido para quem tem seriedade no ministério cristão. Receba a exposição da palavra de Deus e seja obediente a ela para o seu bem e para o bem daqueles que precisam ouvir da palavra de Cristo para que venham a crer. E não há coisa mais gostosa do que ver uma pessoa vindo ao conhecimento de Cristo através da nossa instrumentalidade. Evangelize e você vê como é muito bom ver uma pessoa conhecer a Cristo Jesus através daquilo que você diz. Seja esse o seu dever, mas seja um devedor. E então corra atrás daqueles que precisam, como você sempre precisou de Cristo Jesus. Até mais.